Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Você ouve esse papo na Panflix, no YouTube, no Spotify, aonde você quiser. Essa é a democratização, né, do conteúdo para você. Esse podcast toda segunda-feira é um episódio novo, onde eu trago uma pessoa especial que pode te ajudar, te ensinar, te orientar, né, até mesmo te informar de algo que você não sabe, algo que talvez você não conheça direito. E esse é o objetivo desse papo hoje. A gente vai saber o que é esse tal de fundo quantitativo. Eu mesmo estou curioso para saber como é que funciona o fundo quantitativo. E hoje eu trago o fundador da Pandora Investimentos, essa gigante casa de investimento que tem mais de 500 milhões sobre gestão. E eu trago o Alexandre Bossi, meu convidado de hoje, para falar um pouco sobre isso, para falar um pouco sobre a Pandora e, claro, sobre esse tal de fundo quantitativo. Então, para começar, fala um pouco da Pandora para a gente, qual o tamanho dela e qual é o impacto dela na sociedade, no mercado, e qual é a diferença, né, dessa gestora para as outras gestoras. Tá. Bom, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente tem que democratizar investimentos no Brasil e a melhor forma é participar de programas como esse. Eu acho que as pessoas têm que, cada vez mais que elas se educam, democratizam, elas investem melhor. Então, obrigado pelo convite. Investe melhor e perde menos, né? Exatamente. Porque exatamente. Se educa e aprende, né? E o Brasil é carente muito de educação financeira. Muito, total. Muito. Então, obrigado. Bom, primeiro, contando um pouco do que é o fundo quantitativo, o que é a gestão quantitativa, basicamente o que a gente faz é a gente ensina o computador a tomar decisão. Então, quando você vai numa gestora tradicional de investimento, a gestora que os humanos estão tomando a decisão, você vê que eles aprenderam na escola ou aprenderam nas casas, cada casa tem uma cultura, uma forma de tomar decisão, e eles sentam nos comitês para tomar a decisão de investimento. Eu vou investir nessa empresa, nessa tese de investimento, nessa moeda. Então as decisões são colegiadas ou é um gestor que toma a decisão de investimento. Nos fundos quantitativos, a gente, na verdade, ensina o computador a tomar a decisão. Então, ao invés de eu contratar um bom aluno da GV ou um bom aluno do ITA para ensiná-lo a tomar a decisão, eu basicamente tenho programadores e a gente ensina o computador a tomar as mesmas decisões. A decisão de investimento. Da tua gestora. Exatamente. Então, a tua gestora, ela, além de ter os analistas... A gente tem programadores. Tem programadores. Você é uma empresa tech. Exatamente. Você é uma gestora tech. Perfeito. A gente mescla tecnologia com finanças. A diferença que eu acho que é fundamental é que aí você tira o viés. Quando você depende muito dos humanos para tomar decisão, você tem os vieses humanos. Tem pessoas que vão gostar mais de certas empresas ou menos de certas empresas e por isso você pode confundir um pouco a decisão de investimento, pode ter ruído ali. Quando você ensina o computador, não tem viés, é fria a decisão. Gosto de fazer uma analogia muito boa, que é, você vai lá para a Califórnia, você anda na rua e você vê às vezes um carro branco da Google que não tem o motorista. Eu mesmo peguei um. Pois é. Peguei um Uber, assim, na verdade. Pois é, mas você vê e ele vai obedecer as mesmas regras de dirigir a rua do que um motorista humano. Então ele vê lá sinal amarelo, ele reduz. Ele tem que virar à esquerda, ele coloca o pisca à esquerda, direita, pisca à direita. Até porque ele está programado para isso. Então, essa é a diferença. Quando um gestor humano está dirigindo, às vezes o mesmo gestor vai ver a luz amarela, ele vai acelerar. O mesmo gestor, ou no caso o motorista, ele vai ver a luz amarela e vai frear. O computador não tem essa mudança de cálculo, porque uma situação é uma situação é outra. Ele vê o amarelo e está programado para frear, ele já freia na hora. E que tipo de investimento esse programador, esse computador está programado para fazer? Então, no teu caso, você é o gestor de que tipo de fundo? Pois são fundos líquidos, né? Então são fundos
Os nossos ativos que estão nos nossos portfólios hoje, nos nossos fundos, são fundos que os ativos têm negociação diária. Certo. Então eu preciso que os preços tenham alguma backtest para eu testar aquilo para o passado. Eu não consigo, ou é muito difícil, hoje inclusive está na borda, né, de você fazer private equities, que você use alguma ferramenta quantitativa. Não existe isso ainda, porque daí é muito humano. Você sentar com as pessoas e decidir investimento. E aí, é mais ou menos o que eu faço, né? Perfeito, essa é a analogia que eu gostaria de fazer aqui. Porque o investimento líquido, como tem um preço de tela todo dia, eu consigo backtestar isso e ensinar o computador. Uma empresa que não está listada, eu não consigo falar qual era o valor dela 10 anos atrás. Não tem um listing dela. Não tem um listing, não tem um histórico, né? Exatamente. Mesmo tendo o DRE dela lá, você não tem os detalhes. Eu não consigo saber o valor dela que o mercado está precificando naquela hora. Tá, então dá um exemplo de um produto líquido de um ativo líquido que você investe. Ações, a gente opera mercado brasileiro de ações, a gente tem hoje... Todos os tipos de empresas? Todas as listadas. Listadas, obviamente. Sim, todas as listadas. E a maneira como a gente toma a decisão é muito diferente de como um fundo tradicional toma a decisão. Eu trabalhei minha carreira toda, fui analista e gestor de fundos tradicionais. Então, o que eu fazia? Eu escutava a conference call, eu visitava a empresa, visitava os concorrentes, visitava todos os stakeholders da empresa para tomar a decisão. Essa, vale a pena ter de investimento? Hoje a gente tem dezenas de empresas no portfólio, eu não escuto um conference call, eu não visito uma empresa e os computadores estão tomando decisão, reagindo ao que eu ensinei eles, a nossa equipe ensinou, a tomar a decisão, compra ou vende essa ação. Quanto tempo tem a Pandora? A gente está com o primeiro fundo 5 anos e meio, que foi mais ou menos quando a gente começou. Então, qual é o track record dela desses 5 anos e meio? Desse primeiro fundo, eu tenho... O computador acertou mais do que errou? 155% do CDI, Uau. com uma vol baixa, o índice Sharpe, que basicamente é quanto você tomou de risco e quanto você teve de rentabilidade. Quanto maior o índice, melhor. É um índice hoje um dos melhores do risco que a gente tem disparado no mercado. Certamente. Só para efeito comparativo, para quem está nos assistindo, que pode ser um pouco leigo no assunto, qual é esse comparativo? Assim, fale aí do fundo normal, ele geraria quanto em 5 anos e em comparação do seu? Então, depende muito do risco, mas equalizando pelo Sharpe, o nosso Sharpe hoje está em 0,56, 0,55. O índice, um fundo, a média do mercado deve estar em 0,30, 0,35. Então, bons fundos, nesse momento de mercado que a gente passou, foi um momento de 5 anos de muita vol, você teve aí Joesley Day, impeachment da Dilma, você teve eleição do Trump, você teve agora 2020, que foi um movimento de risco político, muito alto. Inclusive, né? E a pandemia. E aí você joga o Sharpe para baixo da indústria. Mas a gente conseguiu manter o Sharpe na média, muito melhor do que o... E essa é a vantagem de quem aporta o recurso dele com você e não aporta em outro fundo? Não, João, eu acho que... E aí é até um pouco da mensagem que certamente eu vou repetir isso no final para você. A beleza dos fundos quantitativos é a descorrelação. O que é isso? A nossa carteira, ou a nossa decisão de investimento, ela é muito diferente da decisão de investimento de um fundo tradicional. Porque, lembrando um pouco, né, eu não estou construindo teses e nem sentando em comitês ou nem visitando as empresas para tentar prever o futuro. Pô, a taxa de juros vai subir, o câmbio vai subir, então por isso eu vou comprar essas empresas. A gente não faz isso. A gente olha para trás, faz o backtest, simula os modelos e olhando para trás a gente fala, esse modelo é bom, vamos tomar decisão baseada olhando para trás. Por causa dessa diferença de natureza de tomada de decisão, a minha cota é muito diferente da cota dos fundos tradicionais. Enquanto quando você tem 10 fundos de gestores tradicionais e você tem 1 ou 2 quants, se a gente chegar no mesmo lugar, 155% do CDI, depois de 5, 3 anos, só que se eu fizer as coisas muito diferentes da média e eu colocar esse fundo no portfólio, o que vai acontecer é que o risco do portfólio vai cair desproporcionalmente ao tanto que você colocou daquele fundo no portfólio, quando você alocou. Na prática, né? Qual que é o exemplo prático aqui? Ontem, por exemplo, o mercado caiu 3 e poucos %, a gente subiu. Em junho, o mercado foi super bem, a gente foi mal. Isso traduzindo, né? Não é porque a empresa está caindo essa semana por conta de um efeito qualquer que você vai sair, o teu robô vai mandar tu vender tudo, né? Perfeito.
né? Então O que às vezes... E não tem emoção, né? Não, e aí o que às vezes é muito bom você estar em um computador? Primeiro, ele vai separar o que é ruído do que é a tendência. Então, se a tendência mudou, ele possivelmente ele vai ler melhor o mercado e vai falar, faça isso. Ele às vezes antecipa o que todo mundo está achando também que é ruído e não, é uma mudança de tendência. Então, no final, a descorrelação é muito relevante. Quando você olha a indústria brasileira, hoje menos de 1% da alocação em fundos, da liquidez do brasileiro, dos investidores brasileiros, está em fundos quants. A gente tem pouquíssimos concorrentes. Mas tem poucos concorrentes, mas por isso, até porque é um negócio novo. Não é muito, assim, não é só novo, é desconhecido, tá? No Brasil. No Brasil, né? Só que você vai para fora do Brasil, mercados desenvolvidos, Estados Unidos, Europa e Ásia, mais de 15, 20 e até 25%, no caso americano, são fundos quantitativos. 8 dos 15 maiores fundos americanos hoje são quants. Opa. No Brasil, a gente tem 3 ou 4. Interessante. E a categoria crescendo bastante. Lógico que não é uma comparação a se fazer, e longe de querer polemizar, mas como é que você vê o movimento de trade nesse processo, né? De comprar, vender rapidamente e tal? Porque o robô, ele pode dar esse comando, né? Com certeza. Ele pode dar esse comando. E você faz um pouco disso também por conta do... Não é que você faz isso, mas digo, você poderia fazer essa compra e venda, até porque você explicou que ele prevê uma situação, ele vende. Sim. No nosso caso, dentro dos quants, você tem algumas categorias. Você tem uma categoria que chama HFT, que é High Frequency Trade. Esses fundos quants, eles operam muito, são milhares de operações por dia. Transações, né? Não é o nosso caso. Tá. A gente é um LFT, Low Frequency Trade. Okay. Então a gente já opera pouco, baseado em tendências no mercado macro, visando longo prazo. E em ações a gente opera menos ainda. Porque a gente as grandes mudanças na nossa carteira é quando as empresas divulgam resultado, que é trimestralmente. Então por isso a gente não troca tanto de mão. Mas tem fundos quantitativos que fazem HFT, que é essa operação... Não é o caso de você. Esses fundos, sim, no passado, tiveram alguns momentos que eles, por conta da alta liquidez, eles movimentaram o mercado de uma forma relevante. Mas não é o nosso caso. É como acontece muito hoje nas carteiras de criptomoeda, né? Eu acho que é um pouco. É um pouco. Vocês... como é que é o fundo quantitativo na questão de impacto social, de ESG? Essa pergunta é muito boa, porque eu tenho um histórico, trabalhei em outras gestoras e eu sempre aprendi nessas gestoras. Porque o computador consegue reconhecer isso? Essa é a minha dúvida, que isso é uma coisa muito humana, né? Essa pergunta é muito boa por isso, porque eu trabalhei em gestoras que a gente percebe que nós temos um impacto como alocador de capital na sociedade. Quando você senta no board de uma empresa, e tem capital naquela empresa, o presidente vai te escutar, a gerência vai te escutar. Então você tem voz ativa porque você está alocando capital. E a partir do momento que você fala assim, melhora a governança da empresa, faça isso de uma forma melhor, entenda que está tendo muito turnover porque você trata mal os funcionários. Bom, isso vai melhorando a sociedade, é uma parte do ESG. Faça melhor a parte ambiental da sua empresa, tá bom. No nosso caso, a gente aloca capital, mas eu não converso com o gestor da empresa. Porque o computador ele não está baseado no que eu acho, nem na conversa que eu tive. Então, quando o computador toma uma decisão, compre Vale do Rio Doce, eu não escutei o conference call, eu não tive com o presidente da Vale para tomar essa decisão. Mas eu comprei. Então, como é que eu vou ter essa gestão ativa para envolvê-lo nas decisões ESG? O que nós fizemos foi um passo para trás. Basicamente, como alocadores de capital, a gente falou como é que a gente pode envolver essa pauta num fundo quant. A gente fez um estudo, pegamos a nossa carteira atual de ações, fizemos um estudo aplicando filtros sobre setores que fazem mal ao meio ambiente. Né? Petróleo, gás, algumas de alimento. E aí, nesse momento, a gente falou, vamos fazer um backtest com o filtro e sem o filtro. Eu tinha certeza que o backtest ia ser negativo para o com filtro. Para nossa surpresa, deu neutro. Então, se eu tivesse aplicado o filtro nesse backtest nos últimos 10 anos, ou não, o resultado para o investidor seria neutro. Tá. Nesse momento, a gente decidiu aplicar os filtros ESG na carteira, porque... E aí não é um guess,
achar que no futuro vai melhorar. A tendência é melhorar, né? Sim, mas se ficar neutro, tá bom, tá ótimo. Tá bom. Então foi esse mas estudo o que é o filtro? Assim, quais são os parâmetros que você programou o computador? Assim, qual foi a lógica que você aplicou nisso? Assim, o cara tem que ter auditado por não sei o quê. Tem que, não. A gente fez um estudo muito grande para ver se existia no mercado algum índice ESG que já tivesse feito esse filtro, que eu não precisasse fazer o teste. Então você buscou um parceiro. Não. Eu procurei. Eu não achei, porque a pauta ESG ela é muito nova. Então eu não conseguiria fazer esse backtest de 10 anos, porque a pauta tem 2, 3 anos, sei lá, MSCI, ESG, alguns Dow Jones, sustentabilidade, etc. São curtos os índices. Eu não conseguiria fazer baseado nesses filtros, ainda mais aqui no Brasil, na Bovespa, porque não existem esses filtros feitos, prontos. Então nós decidimos ativamente pegar setorialmente mineração, petróleo, gás, setores que reconhecidamente pela sociedade, na sua atividade, fazem mal ao meio ambiente. Então, nesse momento, a gente pegou setorialmente e aplicou esse filtro. Foi dessa maneira que a gente... Aplicou o filtro e programou o computador e são parâmetros que você busca nessas empresas na hora de o robô decidir alocar ou não, né? Sim, basicamente então, ele decide sem o filtro, fala, compra essas empresas. Daí a gente aplica o filtro depois, que é mais uma restrição do portfólio. Então eu imagino que você deve ter um painel enorme na sua mesa lá, estão tomada de decisão, claro que a galera que faz, né? Eu acho que, na verdade, outros lugares que eu trabalhei tem muito mais painel, porque os humanos têm que tomar a decisão, então eles têm que ficar lendo no mercado. Ali sistema que está... No nosso caso, a gente é muito mais programação e tentar melhorar os modelos do que ficar olhando o mercado. Não, acho que Entendi. Bom, você é um cara que essa questão de meio ambiente, né, de você na física, né, você procura ter um trabalho ativo nessa questão de reflorestamento, de impacto social, e você levou, fala um pouco dessa sua veia, digamos, verde. Eu sou atual presidente da SOS Pantanal, que foi fundada basicamente pelas mesmas pessoas que fundaram a SOS Mata Atlântica. Fui conselheiro da SOS Pantanal, tenho uma fazenda no Pantanal e através de mesmas vontades de conservar o bioma, acabei virando conselheiro. E em 2018, o Roberto Clabin, que é o fundador, me convidou, que era o ex-presidente, me convidou para ser o presidente atual. É uma função muito institucional, existe, o corpo executivo está todo lá, mas essa é uma função. Outra, eu sou vice-presidente do OnSafari, que é uma instituição que ajuda a preservar as onças pintadas. Começou no Pantanal e hoje está na Mata Atlântica, está na Amazônia, está no Cerrado. É um trabalho muito legal que essa turma faz de ecoturismo com ciência, mesclando essas coisas. E a gente ajuda outras instituições todas ao meio ambiente, ligadas ao meio ambiente. Então, onde surgiu, eu acho que, na verdade, através talvez dos meus pais, que me levavam muito para a natureza quando eu era muito jovem, e essa vontade de ver, né? Meu pai me levava para pescar em alguns lugares, eu vi algumas coisas que me chocaram, né, nos últimos 20 anos. Alguns rios ficando muito poluídos, lugares que eu olhava e falava, que lugar lindo. De repente, se eu voltava 2 anos, aquele lugar estava no chão. Então, esse tipo de coisa fez com que eu, aos poucos, fosse me envolvendo. E hoje, talvez 5, 10% do meu tempo tá nessas causas, né, entre aspas. E eu acho que foi até um pouco baseado nisso que a gente buscou, um pouco não, diria muito, tem um outro sócio que é muito envolvido nisso também, que a gente buscou aplicar de alguma forma a alocação nossa de capital usando algum filtro. Então isso deu uma base para vocês, né? Sem dúvida. E hoje a Pandora também está envolvida com isso, né? Tá, e aí a gente, como corporação, a gente faz o suporte de algumas instituições, a gente ajuda algumas causas que a gente acredita. O Instituto Ararazu, por exemplo, Onças do Iguaçu, que é uma turma que ajuda a monitorar e proteger as onças do Parque Nacional do Iguaçu. Então, são algumas coisas legais. Isso você acredita que, de alguma forma, os investidores têm os gestores brasileiros, eles têm na hora da escolha do fundo, da gestora? Não, acho que ainda não. Ainda não? Não, a gente não fez pensando nisso. Não, sim, claro. Mas
Eu espero que sim. Então, o que eu queria chegar lá, eu acredito que aí acho que é geracional. Eu acredito que os jovens hoje, com 20 e poucos anos, que serão os poupadores e investidores daqui 20 anos, esses caras, eu sou confiante no futuro. Muitos desses jovens já estão operando as family offices, né? Sim. Já estão de alguma forma... Alguma forma estão dando opinião, mas na medida que esses caras estiverem com 40 e tantos, 50 anos e forem mesmo se tornarem os decision makers do que vai acontecer com o capital, com a alocação, aí eu acho que o mundo vai mudar para melhor nesse sentido. Porque eu acho que eu ainda vejo muita gente mixed feelings, sabe? Vai, não vai, eu vou fazer porque estão falando, não é pelo coração. Eu acho que os jovens eles vão vir mais com essa cabeça. E claro, obviamente vão entender que fundos quantitativos têm uma performance no longo prazo. Isso, o teu track record vai cada vez ficar maior, né? Eu não sei, então, aí voltando, eu não sei, eu não digo que é melhor, mas eu digo que é diferente. Então, por ser diferente, as pessoas têm que ter um pouquinho nos quants. Não precisa ter, eu não quero ser o principal fundo na carteira das pessoas. Nem o segundo, nem o terceiro, mas eu acho que tem que ter um percentual lá. É mais ou menos como você já ouviu falar várias vezes aqui, na sua alocação da sua carteira para venture capital, né? E para investimento anjo, se for cheques menores, você fazia aí 2%, 5%, já está de ótimo tamanho, né? O risco você tem que diversificar, você não pode alocar tudo num lugar só. Eu sou outlier nesse segmento, no sentido de que tem boa parte do meu patrimônio está em startup, né? Mas aí foi uma decisão, uma escolha que não deve ser parâmetro para ninguém. Né? Não deve ser parâmetro para ninguém, absolutamente ninguém. E a gente não faz nenhuma sugestão aqui para que ele faça isso, muito pelo contrário, porque é risco total, né? E é humano. É como você disse, né? A decisão é ali, cara. Esse cara vai se tornar alguém, algo grande. É uma arte, quase. Não é sistemático, é uma arte. Como é que você... O cálculo de valuation dessas empresas... Não existe. É bem... É o cheiro que você teve ali, sentou com o cara e falou, vou comprar esse cara. Eu sei disso porque nós temos investidores na Pandora. A Pandora, como gestora, foi uma startup e, de fato, as pessoas que entraram, elas apostaram no case de, olha... Os quantos vão crescer, é uma questão de tempo. Então, quando a gente começou, era uma startup super pequena e o negócio vai crescendo. Vocês dois juntos fundaram a Pandora, você e o Isaías, né? Exatamente. Fundaram a Pandora e aí vocês tiveram investidores aportando. Dois investidores aportando. Que são sócios fundadores também do negócio. Certo. E que a gente só está aqui porque eles apostaram lá no começo. Claro, e vocês têm dado retorno para o investimento. Exatamente. Qual é a divisão de atividade lá? O que é que você cuida dentro da... Você é o CEO, obviamente, mas qual o tamanho, quantos colaboradores? A gente tem hoje 21 pessoas e basicamente o coração da empresa é gestão e tecnologia, são os dois. Não podia ser diferente, né? Pois é, mas às vezes não é óbvio, né? Porque eu vim de uma área que não usa... Quer dizer, de empresas que não usavam ainda muita tecnologia, era muito dependente do humano para tomar decisão. E quando você começa a fazer, de fato, a programação para tomar decisão, você tem que usar a tecnologia. E é difícil essa migração, às vezes, não é óbvio. Né? E a sua experiência de tecnologia também? Pois é, por isso que eu estou te dizendo. Minha carreira toda veio da parte tradicional de investimento. Né? Eu fiz GV, estudei Mackenzie, fiz uma pós lá fora, mas... sempre trabalhando com pessoas, ou fui trabalhando no Pactual, na Mauá, na Fama, e fundei a Brasil Capital, que é uma grande gestora aqui no Brasil, e saí para montar a Pandora. Então, a carreira toda foi como tomador de decisão. Fazer esse clique não foi fácil. E descobrir que, de fato, a tecnologia é muito importante, talvez é o primordial junto da gestão. Então, aí, além dessas áreas, a gente tem o back-office, a parte de operação, que é onde a gente interage com as corretoras para vender e comprar os ativos, e a parte de marketing e comunicação com os clientes. Uma gestora de fundos quants, olha aí, muito interessante. Eu queria mudar um pouco a visão, para pegar a sua visão sobre o mercado hoje, né? Tá. A gente vive uma oscilação, vive uma instabilidade grande, seja reflexo política, seja reflexo da economia. Como é que tá? Qual é o seu sentimento? A gente vai ter uma bolsa
crescendo, vai ter... Você não é guru, você não é profeta, mas você vive desse mercado e pode dar um overview para quem está nos assistindo e aí preocupado, né, com as suas ações, sim, com claro. a sua situação. A gente não costuma prever, assim, porque a gente está olhando sempre para trás. Mas o que eu posso te dizer é que hoje os nossos algoritmos, os modelos estão vendidos em bolsa, estão comprados em dólar e basicamente, assim, no Brasil, né? Basicamente, o que eles estão refletindo é exatamente isso que você falou, é uma insegurança local muito grande. E eu acredito que, olhando para o ano que vem, a incerteza só tende a crescer do ponto de vista político. A gente tem eleição no ano que vem. E aí em outubro, né? Final do ano, vai ser o ano todo de luta. Vai ser bem... Acho que toda notícia vai ser... A gente já passou por uma eleição complicada, né, em 2018, né, saiu uma pesquisa, era um resultado, e de repente... Veio outro. E sair, era sempre positiva demais ou negativa demais. E agora, talvez a gente esteja indo para o mesmo ruído, né, a mesma volatilidade que a gente teve na última eleição. Então é Brasil, né? Não é um negócio simples. Não é para amadores, né? Não é para amadores. E por isso, confio nos computadores. Alexandre, cara, todo mundo que vem aqui, eu queria, agradecer em nome do Papo com o Anjo, em nome do Anjo, em nome da Jovem Pan, agradecer a sua presença aqui, sua agenda aqui conosco. Mas ninguém sai daqui, Alexandre, sem deixar uma dica importante para quem está nos assistindo agora. Se você puder contribuir com o Papo com o Anjo, com esse podcast. Claro. Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte, um pouco que eu falei anteriormente. Acho que se você é investidor e se você tem dinheiro em fundos de investimento, comece a olhar os fundos quantitativos. Acredito que eles vão trazer uma descorrelação para a sua carteira, eles vão movimentar a sua carteira diferente dos fundos que são operados simplesmente por humanos. Isso faz com que o risco da sua carteira no final seja diminuído. Então, comece a olhar não só a Pandora, mas os competidores que estão fazendo uma gestão parecida com a nossa, porque no final é positivo para complementar a sua carteira, a sua alocação de risco. Ele pode solicitar isso à corretora dele? Sim, hoje a gente está todas as corretoras. Ele pode solicitar? Pode. Eu quero investir lá na Pandora porque lá tem um fundo quantitativo, por exemplo. A gente está em todas. Então, basicamente, hoje eu tenho convicção que são 19, a gente está nas 19. Muito bem. E tem muitos concorrentes? Muitas outras gestoras fazendo isso? Tem pouquíssimas. Pouquíssimas. 3, 4? São 3. 3 ao todo? Assim, puras são 3. 3. É isso aí. Então vocês tiveram uma aula aqui sensacional com o Alexandre da Pandora, dessa gestora inovadora, tech, né? A gente está vendo varejo tech, agora está vendo uma gestora tech. Fiquei muito feliz de receber o Alexandre aqui, até para aprendi um bocado hoje, que de fato eu não sabia como é que funcionava o mecanismo, né? Quão importante eram os algoritmos, os robôs e a programação desses sistemas para gerar o melhor resultado para os investidores. Então fico muito feliz, quem sabe a gente consiga esse nível de tecnologia também no Venture Capital, né? Vai ser muito trabalho pela frente. Então, Alexandre, muito obrigado pela tua participação e vocês vejam no próximo episódio do Papo com o Anjo. Eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como eu tiro minha ideia da cabeça, boto no papel? Como eu tiro minha ideia do papel e coloco na prática? Essas e muitas outras respostas eu te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso incrível, 4 módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito.